você sabe, quinta-feira, como costumeiramente acontece, tem dicas de saúde e beleza, e hoje a Fernanda da Naturativa vem chegando no pedaço com um convidado especial. Olá, Fernanda. Bom dia, minha amiga. Bom dia, Diego. Bom dia aos ouvintes da Rádio Tapejara. Então, a gente tinha comentado, Diego, que nesse mês de outubro faríamos alguns programas relacionados à saúde da mulher, traríamos algumas novidades. E hoje, então, para presentear todas as nossas ouvintes, a gente conseguiu, então, trazer um Dr. Mário, né, ginecologista, para falar sobre um assunto que tem se falado muito hoje, que é a fertilidade e a infertilidade conjugal. O Dr. Mário é ginecologista, hoje também trabalha com essa questão da fertilidade. Então, seja bem-vindo, Dr. Mário. Obrigado, Fernanda. Obrigado pelo convite em teu nome da Naturativa. Obrigado, Diego e a Rádio Tapejara, pela oportunidade. Então, Dr. Mário, o que deve ser feito quando o casal está pensando em engravidar? Quanto tempo antes tem que procurar uma consulta médica, uma orientação? Bem, Fernanda, a gravidez é o resultado da junção de dois gametas, né, do óvulo e do espermatozoide. E estando eles dentro do corpo do ser humano, eles estão à mercê de qualquer influência química, física ou biológica sobre a sua saúde. Então, o ideal seria que o casal começasse a pensar na gravidez pelo menos no mínimo 3 meses antes. Pode até ser mais, para se preparar com maior qualidade, mas o ideal seria que se preparasse dessa forma, 3 meses antes pelo menos, para que fosse feita uma boa avaliação clínica da saúde geral do casal, não só da mulher, porque por muitos anos o pai ficou esquecido, né? Se olhava só o lado materno, o que acontecia com a mãe, por que ela não estava engravidando, se estava engravidando, o que tinha acontecido, se esquecia que a gravidez é metade pai e metade mãe, né? Embora seja gerada no corpo materno. Então, avaliar a saúde geral do casal, isso implica numa avaliação física, nos exames laboratoriais, para antecipar alguma coisa, por exemplo, desde os mais básicos, como o tipo sanguíneo, tipo da mãe, tipo do futuro pai, anemia, presença de diabetes, de hipotireoidismo, e também exames mais específicos voltados à própria futura gravidez, por exemplo, rubéola, toxoplasmose, citomegalovirose e uma série de outras avaliações para saber o status daquela senhora, se ela já passou ou não passou, se tem vacina para fazer, se há alguma coisa a ser feita, cuidados e orientações preventivos. Mas isso demanda um certo tempo, por quê? Quando essa senhora faz a sua avaliação, se ela tiver alguma dificuldade, por exemplo, ela não tem anticorpos para a rubéola, dá para fazer a vacina para que ela não tenha o risco de contrair a rubéola durante a gravidez, doença para a qual não se tem tratamento nem prevenção e causa muitas alterações na saúde do bebê, ainda intraútero. Uma vacina pode ser feita, mas a gente tem que esperar 30 dias depois da vacina, refazer o exame e ter certeza que ela está imune e que o efeito da vacina já passou para então ela engravidar. Isso demanda um certo tempo. Então, 3 meses antes, o casal deve iniciar sua avaliação. Algumas orientações são feitas a respeito de atividade física, alimentação adequada, peso. Alimentação talvez mais adiante a gente converse, né? Mas assim, preparos de saúde geral para o casal ter uma maior qualidade de vida, afastar fatores de risco, às vezes profissionais, às vezes de uso de medicação, às vezes de usar algum tipo de alimento que não seja o ideal para aquele momento. Então, o prazo mínimo é 3 meses. A gente comentou, né, doutor Mário, agora o senhor fez uma abertura ali que o pai ficou esquecido, né? Isso. Eu costumo brincar muito aqui que as mulheres todos os anos vão no ginecologista, fazem o acompanhamento e mais importante, então, você que quer engravidar, é importante esse acompanhamento inicial, Isso. né? Porque se você vai para o médico e você quer engravidar, por exemplo, o ano que vem, você já tem uma previsão de quanto tempo antes você vai marcar consulta. E nessa questão do pai esquecido, vou aproveitar para falar para os homens que também eles precisam ir para o médico, não só quando estão doentes, Exato. E sim, eventualmente, fazer uma avaliação, né? Eu comento muito que, normalmente, o homem acaba deixando tudo para a mulher, essa parte de saúde, mas o homem também precisa ter alguns cuidados específicos. Esses dias eu fiz uma entrevista com o doutor Luiz Eduardo, Sim. né? Então, o Luiz Eduardo, ele é urologista. Então, o ginecologista é o médico da mulher e o urologista deveria
teoricamente, ser o médico do homem. Então, vamos assumir, como a fertilidade é conjugal ou infertilidade, vamos assumir juntos, né, essa proposta. Prova disso é que os homens que estão solteiros ou separados vivem menos, né, do que os casados. Porque tem uma mulher cuidando da saúde deles. Exatamente. Né? E, doutor Mário, quando que a gente pode considerar infertilidade? Que sinais que a gente deve levar em conta? Quanto procurar ajuda? Bom, existem critérios para o diagnóstico, e embora que esses critérios já estejam começando a ser modificados por conta da pequena epidemia de infertilidade que a gente está vivendo atualmente, quando um casal começa a tentar engravidar, ele tem um prazo de até 1 ano de espera para a gente poder dizer que há um problema. Se tentou engravidar com vida sexual ativa irregular, ou seja, pelo menos 1 a 2 vezes de relação sexual por semana, ao longo de 1 ano, e a mulher tiver 35 anos ou menos, então a gente pode esperar aguardar 1 ano. Se não aconteceu gravidez, é o diagnóstico de dificuldade de infertilidade conjugal. No caso da mulher ter 35 anos ou mais, o prazo de espera é só 6 meses. Por quê? Por cada urgência em relação à idade da mulher. Uma mulher de 35 anos é jovem? Muito jovem. Ela está jovem para engravidar? Nem tanto mais. Né? O ovário não dura a vida inteira da mulher. Se a gente avaliar fazendo um número redondo para facilitar o cálculo, uma senhora que vive 80 anos e menstrue dos 10 aos 50, ela menstruou 40 anos. Quando ela estiver aos 50, o ovário dela tem 80, né? Porque ele já está encerrando sua atividade. Então, de 100 casais que vão iniciar a tentativa de engravidar ao longo de um período, em 60 dias, em 2 meses, 50 dessas senhoras estarão grávidas. 50% das mulheres engravidam em até 60 dias, 2 meses. Outros 30% vão engravidar até 6 meses. Ou seja, em 6 meses nós temos 80% das mulheres grávidas. Mesmo para uma moça jovem, que tenha 26 anos, que menstrue regularmente todos os meses, quando ela chega em 6 meses e não engravidou, isso já é um sinal de alerta. Não é sinal, ela pode engravidar no 7º, 8º, 9º, porque 10% engravidam até o fim do ano. Né? Seria então os 90%. Hoje um pouco menos, 85%, porque a taxa de 10% já está passando para 15% de casais com dificuldade, já aumentou ao longo desse prazo, desses últimos 10 anos. Mas se uma moça é jovem e chegou aos 6 meses sem engravidar, já tem que começar a tomar uma providência, porque alguma coisa está errada. Se ela tem 32, dá para esperar um pouco mais. Né? Mas geralmente assim, 6 meses se tiver 35 anos, a mulher, ou 1 ano se a mulher tem menos de 35 anos, é o prazo para tentar engravidar. A partir disso já é um sinal de problema. Também se ela não menstrua, uma moça, por exemplo, que menstrue cada 60 a 90 dias, é bem possível que ela tenha alguma anovulação ou um ovário policístico, por exemplo. Isso pode dificultar a gravidez. Ou então um casal jovem que está bem, mas que o marido passou por um trauma, um acidente testicular ou uma cirurgia, né? ou que ele tenha tido cachumba e tenha tido recolhido, como se diz popularmente, que teve uma inflamação, uma orquite, uma inflamação dos testículos. Isso pode antecipar a pesquisa. Né? No caso, por isso que é a avaliação pré-gestacional, antes do pré-natal. Pré-natal é da grávida. Aquela avaliação feita pelo menos 3 meses antes de tentar engravidar, já vai avaliar alguns critérios que podem já demonstrar ali algum problema. Que o casal pode ou não optar para avaliar isso antes. Né? Então, mas isso são casos específicos. No geral, é 6 meses ou 1 ano, conforme a idade da mulher. E, doutor Mário, o que deve mudar na rotina do casal tentante? Pois é. O tentante é uma nova denominação. Né? Tentantes são aqueles que estão tentando, obviamente, né? Estão tentando engravidar. E alguns aspectos melhoram muito o desempenho dos gametas. Né? Por quê? Se um óvulo ovulado hoje, uma moça que está no seu período fértil hoje, e se ela namorar hoje, ela engravida, ele está sendo preparado e foi recrutado já há 3 meses. Então fazem 3 meses que aquele óvulo já está se tornando o que a gente chama de folículo antral. Ele está esperando para crescer no mês determinado dele. Ele vai crescer mais 2, 3, o melhor vai adiante, os outros vão atrofiar. Então a mulher vai ter um óvulo por mês para fecundar, às vezes 2, às vezes 3, por isso que às vezes a gente tem gemelar ou trigemelar. Né? E o homem,
O espermatozoide ejaculado hoje está sendo amadurecido há 74 dias. Então, tudo que reportar-se há 3 meses antes para o casal faz diferença, né, na gravidez. Então, o que tem que mudar nesse período? Então, a alimentação, porque a nossa alimentação hoje ela é muito inflamatória. Ela causa muitas alterações inflamatórias intracelulares dentro da célula, diminuindo o desempenho da célula. E no caso dos gametas, óvulo, espermatozoide, diminuindo o desempenho da mitocôndria, que é a nossa usina de força. A usina de força de cada célula chama-se mitocôndria. E dentro dos gametas isso é muito importante, porque o óvulo e o espermatozoide vão despender muita energia para fazer a fecundação, a interação do DNA e uma nova célula que depois vai se dividir em 2, 4, 8, 16, 32, 64 e virar o indivíduo. E se essa célula estiver muito inflamada, com muitos radicais livres, o desempenho da mitocôndria é pior. Esses radicais livres podem interferir na interação entre os gametas, entre o DNA do pai e da mãe, piorando a qualidade do zigoto, do óvulo, do embrião feito. Isso às vezes pode resultar em um aborto bem precoce. É aquela senhora que já esteve grávida 3 vezes ao longo de 6 meses e nem sabe. Ela engravidou por 1, 2 dias e já eliminou, porque não tinha uma boa qualidade, não tinha força para o embrião seguir adiante. E a alimentação influencia muito nisso, principalmente a alimentação, que é a nossa base alimentar, né? A farinha e o açúcar. Nós fomos criados em cima dessa base alimentar. Então, no período pré-gestacional, seria muito importante que o casal melhorasse o seu padrão alimentar, diminuindo muito carboidratos de alto índice glicêmico, por exemplo, farinha branca refinada, açúcar, doces, esse período. Diminuísse um pouquinho o consumo de carne multiprocessada, embutidos, salsicha, linguiça, presunto, mortadela. Diminuísse bastante o consumo de álcool. Aumentasse o consumo de alimentos in natura, como legumes, verduras, frutas, carnes magras e grelhadas, inclusive de peixe, que se a gente tem o hábito de comer pouco peixe, né? Principalmente peixe do mar, que é o peixe de maior saudabilidade para o nosso corpo, né? E a gente aqui está distante do mar. Né? Então a gente tem que usar alternativas como sardinha, atum em lata, o salmão, mesmo que de cativeiro, ainda ele é um pouco melhor do que o peixe de água doce. É muito saboroso, muito saudável, mas não tem as mesmas propriedades do peixe do mar. As sementes, né? As nozes, castanhas, amêndoas, amendoins, avelãs, porque elas aumentam a boa gordura que o nosso corpo precisa tanto. Então algumas mudanças de alimentação, de abstinência de hábitos ruins de alimentação e bebida alcoólica, aumentar a atividade física, mesmo que aquele casal sempre tenha sido sedentário, não dá para sair correndo todos os dias, né? Mas fazer uma caminhada de 30 a 45 minutos diariamente, isso melhora a circulação, diminui os radicais livres e melhora o desempenho dos gametas também. Mas isso tudo tem que ser pensado 3 meses antes, pelo menos, para ter um bom efeito, porque esse tipo de melhora ele é a longo prazo, né? Então tem que trazer esse benefício aos pouquinhos até o momento da gravidez. Doutor Mário, quais seriam as causas da infertilidade, no caso? Bem, quando a gente tem o diagnóstico de infertilidade no casal que não está engravidando, as causas são bem divididas. 40% das vezes, de cada 100 casais, 40 a causa é masculina. O problema está no homem. Ele tem uma taxa muito baixa de espermatozoides, ou esses espermatozoides não se movimentam adequadamente, ou ele não tem espermatozoides, ou ele tem uma vasectomia prévia e agora está tentando ter um filho com a mesma companheira ou com outra, né? Então, 40% das vezes o problema está no homem. 40% das vezes o problema está na mulher. E 20% das vezes é um pequeno problema em cada um. A soma de 2 problemas, né? No caso da mulher, a causa mais comum é a ovulação. A dificuldade de ovular, ou porque ela tem ovário policístico, ou porque ela não ovula, ou porque ela tem algum problema de saúde, por exemplo, obesidade ou hipotireoidismo, alguma outra causa clínica que interfere na ovulação, diabetes, por exemplo, ou porque ela tem poucos óvulos ou de má qualidade já pela idade, porque o ovário já envelheceu muito rápido em relação à idade da mulher. Em segundo lugar, na causa feminina, nós temos aquilo que a gente chama de fator tubo-ovariano. 100% das gravidezes ocorrem dentro da tuba, da trompa do útero, nunca dentro do útero.
Então o espermatozoide da vagina vai para o colo do útero, sobe nadando pela umidade que tem dentro do útero, entra na trompa e lá na trompa ele vai encontrar o óvulo. Aí o óvulo vem do outro lado, o óvulo vem de dentro, vem do lado do ovário, de um lado, e a trompa é um cano fino, mais fino que a pena de uma caneta Bic, onde vai a tinta. E ele tem mobilidade, essa trompa se mexe como se fosse o intestino, e dentro dela tem cílios, que são fímbrias que varrem o que está lá dentro. Então esse movimento é sempre do lado do útero para o meio e do lado do ovário para o meio, para juntar óvulo e espermatozoide. Uma vez que eles se encontraram, fecundo. A partir do 5º, 6º, 7º dia, esse embrião vai chegar no útero e aí que vai se fixar lá dentro. Por isso que algumas vezes a gente tem a gravidez fora do útero, a tubária, que fica na trompa, porque não deu tempo de chegar lá e ficou ali mesmo. Geralmente por uma dificuldade de mobilização da trompa, né? Então qualquer problema na trompa, por exemplo, uma obstrução, uma infecção, uma laqueadura já feita, né? Ou então que essa trompa passou uma infecção e hoje ela está aberta, mas ela é um cano de PVC rígido. Ela não tem mais nenhum cílio dentro dela para varrer, ela não tem mais movimento de músculo. Sim. Então ela é um cano que não tem como juntar os noivos, não vão se juntar dentro da trompa porque ela não tem movimento. Então ou por dentro da barriga da gente existe popularmente o pessoal ao mexer nos carneais bichinhos chama de véu, né? Existe um tecido brilhoso, uma pelezinha que reveste toda a nossa cavidade por dentro, é o peritônio. Uma infecção, uma aderência, alguma coisa que interferiu nesta coleta do óvulo que a trompa faz lá dentro dentro da barriga, porque o ovário libera o óvulo cai no fundo do abdômen e a trompa, como um aspirador de pó, vai lá sugar o óvulo. Qualquer coisa que impeça isso, impede gravidez. Então esse é o segundo fator. A falta de ovulação, o fator tubo ovariano, que a gente chama, e o terceiro é a endometriose. Né? A endometriose é um outro grande problema. Se a gente olhar para as mulheres antigas, elas não tinham endometriose, as nonas. Mas não dava tempo de ter, elas estavam grávidas, amamentando sempre. Verdade. Né? Então, ou elas pouco menstruavam, porque com 16, 17 anos já tinha o primeiro neném, o segundo e tal. Então não dava tempo de ter a doença endometriose, doença para a qual a gente nem sabe hoje ainda com certeza de onde ela vem. Existem 4 ou 5 teorias da origem da endometriose, mas onde tem muita teoria não tem certeza de nada, né? Então a endometriose é uma doença que tem aumentado porque o nível de estresse da mulher aumentou, porque o trabalho no mercado de trabalho estressante levou a ter mais endometriose, menstruar mais cedo e menstruar muitas vezes aumenta a chance de ter endometriose. Então a endometriose é uma doença que às vezes passa por 4, 5, 6 anos de dor sem diagnóstico. Passa por 2, 3, 4, 5 médicos até fazer o diagnóstico, infelizmente. Então, ela é a terceira causa de dificuldade de reprodução. E depois tem as causas menos frequentes, né? Como as doenças autoimunes, como as trombofilias, como outras causas menos frequentes. Mas geralmente é dividido meio a meio. Essas são as causas que dificultam o casal de engravidar. Então, doutor Mário, se trata já a fertilidade hoje, né? A gente às vezes conversa com as mulheres, eu converso muito com as mulheres no balcão da farmácia, e elas me dizem assim, mas eu não posso ter filho, eu já estou tentando há um tempão e não está dando. Então, uma sugestão, né, é que a mulher faça o acompanhamento com o seu médico, vá no médico todo ano, pelo menos a cada 2, então, agora em função da pandemia a gente está mais displicente, eu diria, né? Uhum. Então, e procure o seu médico e procure uma orientação, né? Eu sempre digo que se eu tivesse que dar um conselho para uma mulher, eu diria, tenha pelo menos um filho. Eu também comecei tarde, eu acho que se eu tivesse começado antes eu teria tido mais um, mas é o que mais realiza a mulher. A gente pode fazer faculdade, a gente pode viajar, a gente pode ter casa, enfim, construir muitas coisas, estudar, mas eu acho que o que mais realiza a mulher mesmo é o filho. E quanto antes você tiver essa oportunidade, tenha e procure sim uma pessoa que possa lhe orientar, né? O Dr. Mário já tem tratado esses casos também de fertilidade aqui na Saúde Center, né, Dr. Mário? Sim, já tem. Na verdade, tudo é aquele bordão de sempre, né? Tudo que tu quer fazer, tu pode fazer aos 20 e aos 40. Filho, às vezes, não. Né? Que quer construir casa, quer viajar, quer estudar, tu pode fazer aos 20, aos 18, pode fazer aos 40 anos também. Mas filho tem prazo de validade para ter. Então, a epidemia é brincadeira, mas o aumento do risco, da chance de acontecer infertilidade tem acontecido por conta da mudança social da mulher, né? Como tu comentou, elas vão estudar, trabalhar, criar seu espaço profissional, seu espaço social,
E isso demanda muito tempo, a não ser que ganhe na Mega Sena e tudo vá muito fácil, ela vai ter que demora um tempo para conseguir se estabilizar, né? E ela espera isso. O problema de nós seres humanos é que a gente diz assim, quando eu estiver aqui eu estou satisfeito. Só que essa satisfação vai avançando conforme a vida vai avançando. A gente nunca está satisfeito, sempre quer mais, né? Verdade. E aí isso demanda tempo e ela vai esperando, porque eu quero fazer isso, mas não sei se é ainda o momento, eu tenho que curtir um pouco a vida. E aí quando ela decide, ela já envelheceu para engravidar. Ela é jovem, mas para a facilidade de engravidar já aconteceu. Hoje, se existem inúmeros tratamentos para a reprodução humana. Desde os mais simples, como correção da ovulação, que são tratamentos básicos, simples, dá um pouco de trabalho para acompanhar a evolução, mas são baratos e práticos e engravida em casa, do jeito que a natureza criou, Deus, não sei, né? Do jeito namorando. Mas também o tratamento da reprodução humana evoluiu muito. A gente falava antes sobre a inflação da medicina, né? Tudo encareceu nos últimos anos por conta da situação mundial. Mas a medicina encareceu mais por 2 motivos. Pelos insumos, pelo estudo, por tudo mais, mas por novas tecnologias que foram criadas. E tudo que é novo e surge hoje vem de muita pesquisa, e toda pesquisa é muito cara. Então a gente tem novos tratamentos e exames, mas todos caríssimos, né? Então, chegar a esse ponto é uma solução? É. Mas o grande problema é assim, a gente vê, por exemplo, artistas famosos com 45 anos, tendo filhos, gêmeos, e são famosos e são ícones que a sociedade segue. Mas essa senhora não chega no palco e diz assim, eu tenho 2 filhos com 45 anos com óvulos de uma doadora, porque não são meus óvulos. Eu tive que pegar óvulos de uma outra mulher que doou para mim, porque eu não tinha mais óvulos. Quem está vendo ela tendo filho aos 45, 44, acha que a ciência resolve tudo. Mas o tempo a ciência não resolve, né? Não tem como fazer o ovário voltar aos 30, aos 20. Então, tem solução? Tem. Às vezes é preciso fazer uma fertilização assistida, quando nada mais resolveu, que é fazer com que a mulher tenha vários óvulos crescidos, coletar esses óvulos do ovário através de coleta por agulhas, com sedação para não sentir dor, recuperar espermatozoides do marido, fecundar esses óvulos em bancada de laboratório, dentro de um laboratório de embriologia de alta tecnologia, e é isso que encarece muito, e aí transportar esse embrião para dentro do útero e torcer para dar certo, porque também existe a ilusão de que é 100%. A média hoje mundial de sucesso é 50%. É obviamente que for um casal de 27 anos, 26, talvez chegue a 70%. Mas para uma senhora de 40, a chance de dar certo é de 10% a 15%, 20%. Então, tem tratamentos, mas nem todos... Isso não é números locais, isso é números mundiais, né? Então, tem muito para se aprender ainda. O ideal é não esperar tanto, para não precisar desses tratamentos. Mas caso precise, hoje a gente já tem muitas alternativas, né? Mulheres, por exemplo, que não têm mais óvulos, podem engravidar, como o caso das artistas que eu comentei, com óvulos de uma doadora anônima. Hoje existe a adoção de embriões, porque em muitos casos de tratamento de reprodução humana com fertilização, são gerados lá 4, 5, 6 embriões, e são usados 1 ou 2. Os outros ficam criopreservados, ou seja, ficam congelados, né, para uso futuro. Mas quando o casal decide que não quer então ter mais filhos, ele tem um problema. O que fazer com os embriões que sobraram? Né? Então, segundo a legislação atual, que é regida pelo Conselho Federal de Medicina, porque como não existe uma lei orgânica do Senado sobre isso, quem regula é a autarquia que regula a profissão. Então hoje o Conselho Federal de Medicina é que regula esses aspectos. Então tem que se guardar esses embriões por pelo menos 3 anos. No mínimo 3 anos, mesmo que não queira mais engravidar. Depois o casal vai ter a opção de descarte, que é um problema muito sério de tomar decisão, né? Ou de doar para pesquisa, e a pesquisa não é fazer pesquisa, é só treinamento dos embriologistas que fazem biópsia, tudo eles precisam treinar, ou doação, para que outros casais que não possam ter filhos por problema do homem e da mulher, ou dos dois às vezes, e vão adotar esse embrião e gerar ele dentro do útero da mulher. Então, essas são as opções de tratamento. Tudo isso é difícil, é caro e não é 100%. Por isso que o tratamento da reprodução humana ele pode ser extremamente agradável ou extremamente frustrante, né? Porque se der tudo certo é ótimo, se der tudo errado é uma frustração imensa. E o preço pago por isso é maior emocional do que financeiro.
né? Porque a expectativa, a torcida, a angústia, tudo não tem preço que pague, né? Então, não esperar demais, não esperar o momento certo, ter o primeiro filho pelo menos o primeiro filho antes de 30 anos. Pelo menos o primeiro. Não é fácil, não. Dá trabalho, dá muito trabalho. Mas é bom, é recompensador, gratificante, né? Muito nossa, gratificante. Gratificante. E hoje, se a vida for levando para um caminho que vai ser impossível ter o primeiro filho antes dos 30, mas deseja muito ter filho no futuro, então existe ainda a opção de congelar óvulos, né? De estimular o crescimento desses óvulos, captá-los através da ultrassonografia e congelar para o futuro. Se 6, 7, 8, 9 anos depois tenta engravidar naturalmente e consegue, e tem seus filhos, põe os óvulos fora, porque óvulos é só óvulo, é um gameta, não é vida, né? Agora, se não conseguir, tem óvulos 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos mais jovens para fazer uma fertilização com uma maior chance de sucesso. Quanto mais jovem for o casal, maior a chance de sucesso. Quanto mais idade tiver, menor o resultado. E os homens também têm que ter alguns cuidados especiais, né, doutor Mário? Sim. Como a gente estava falando, que em função da agricultura, Sim. né, eu acho que é importante a gente deixar esse recado também para o pessoal. Assim, o cuidado com a saúde, né? Porque eu sou ginecologista. Porque para ser pediatra tem que nascer pediatra, né? Tem que ter o dom. E para atender homem tem que ter saco. Homem é muito chato, né, Diego? Então é melhor, é muito mais tranquilo a gente atender as mulheres. Por quê? Porque elas são mais interessadas, elas são mais dedicadas, elas fazem os cuidados que tem que ter, elas fazem. O homem acha que sempre está tudo bem, né? E é muito difícil, porque a gente atende os casais, às vezes modificar, motivar um homem a fazer algumas coisas. Então, um grande problema hoje do homem qual é? O espermatozoide. E onde que ocorre o problema que diminui ele? O principal deles é varicocele. São varizes no testículo, principalmente no testículo esquerdo. É mais comum do lado esquerdo que do direito por causa das questões anatômicas das veias que levam o sangue de volta para o corpo, que são maiores, mais altas no lado esquerdo. Então as varizes aquecem o testículo e diminuem a produção de espermatozoide. Um exame com um urologista simples da palpação, ou às vezes até um ultrassom de testículo já mostra se tem algum problema ou não. Mas qualquer fator, como a gente falou antes, químico, físico, biológico, pode diminuir a taxa de espermatozoide. Por exemplo, um jovem que tem algum tipo de câncer e que precisa fazer uma quimioterapia. Qual é o ideal? Atrasar 2, 3 dias a quimioterapia, vai numa clínica, coleta o esperma, que é muito fácil de coletar, e congela o esperma. E depois, se passou, foi bem, consegue engravidar, bem, se não consegue diminuir o espermatozoide, ele tem um esperma para fazer um montão de neném congelado, né? A bebida alcoólica, o estresse, o cigarro, a poluição, a alimentação, o sobrepeso, doenças clínicas, né? Como taxa de ferro muito alta, diabetes, obesidade, tudo isso diminui a taxa do espermatozoide e trabalhada pode melhorar muito. O próprio Covid, né? Agora, se tem o conhecimento de que por 3 meses, pelo menos, depois do Covid, há uma importante diminuição na capacidade reprodutiva do homem. Então, por exemplo, o homem que passou pelo Covid, o ideal seria que ele esperasse pelo menos 3 meses para tentar engravidar. E existem dois elementos que são os piores para a qualidade do espermatozoide. Uso recreativo, mesmo que seja só recreativo, eventual, uma vez por semana, por exemplo, de maconha. As outras drogas nem se fala, essas mais ainda, né? Mas a maconha, que é usada como se fosse sem nenhum perigo, diminui e piora muito a qualidade do espermatozoide. E os defensivos, os produtos usados na lavoura, os venenos. Esse é o que realmente mais afeta a qualidade e o número dos espermatozoides. Então todo agricultor, toda aquela pessoa que trabalha na lavoura deve usar a luva no calor do verão, que é o maior problema. Deve usar a luva, a máscara, o óculos, o macacão. E a cabine das máquinas, ela é cabinada e fechada, mas ela não é tratada a vácuo. Então há a possibilidade sempre de entrar dentro da cabine também. Então usar todos os EPIs de proteção, nem que seja no período que está se preparando para ser pai. Por isso aí eu preparo daqueles 3, 4 meses antes, né? Às vezes vem o casal para fazer um preparo para engravidar e eles estão pensando em engravidar em novembro, dezembro, janeiro. Dizem, não, vamos deixar para inverno então.
Sim, por causa do trabalho deles, eles têm lavoura, a gente usa menos produto. Então, ajustar essas coisas diminui muito o risco de dificuldade e melhora a saúde do homem também. Hoje também tem muita suplementação, né, doutor Mário, para melhorar a qualidade do espermatozoide, a qualidade do óvulo, a qualidade clínica no caso do paciente, né? Então, só para a gente lembrar para o pessoal que tudo isso é personalizado, né, doutor Mário? Exato. Cada pessoa precisa de uma dose, cada pessoa precisa de um tipo de tratamento, por isso que é tão importante a avaliação do médico, o acompanhamento clínico, né? Então, se você está pensando em engravidar, as mães que estão escutando aí, que as suas filhas só querem estudar e querem trabalhar, como a minha mãe me puxou a orelha também várias vezes, conversem com as suas filhas para ter filhos antes, o resto a gente faz depois, porque se a gente soubesse que depois que a gente tem filho, a gente poderia fazer tudo da mesma forma, a gente teria filho antes. Então, acho que é importante essa troca, essa conversa, mãe e filha também, né? Essa procura, essa avaliação com o médico, para a gente poder ter crianças saudáveis, poder estar bem para poder curtir nossos filhos e a nossa vida da melhor maneira, né? Mesmo com toda essa situação que a gente está vivendo, essa pandemia, enfim, todo mundo quer ter qualidade de vida. Eu gostaria de agradecer, doutor Mário, a sua presença aqui hoje, né? Eu acredito que foi muito, muito importante para nós, né? Quem não conseguiu acompanhar o nosso programa na íntegra, ele fica salvo no Facebook da Rádio Tapejara, também está lá na nosso canal do YouTube, tá? Daqui a pouquinho a gente já coloca lá, Naturativa RS, tá no grupo também do WhatsApp da Naturativa, e lembrar que o Dr. Mário atende lá na Saúde Center Clínica, onde a gente tem também a farmácia, e obrigada de coração, Dr. Mário, gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Fernanda pelo convite, Naturativa, e a oportunidade da Rádio Tapejara e o Diego, e dizer que poder estar aqui é muito melhor do que atender alguém que não está conseguindo engravidar. Se a gente pôde modificar a ideia de uma ou duas pessoas, um ou dois casais, a gente já alcançou o objetivo, né? Já são 2 pessoas a menos com risco de ter problema no futuro. Então, muito obrigado a todos e muito obrigado pela paciência dos ouvintes também. Isso aí.